Agora eu vi que meu microfone estava mudo, vocês não estavam me ouvindo. Mas é dessas coisas que eu faço toda vez, né? Quase toda vez eu esqueço de ligar meu microfone. Mas hoje, então, a gente vai falar com um pastor que está numa outra frente de missão da igreja, que é o pastor que trabalha aí em hospital. Como é que é isso? Como é que é o trabalho? Como é que é o dia a dia?
Mas mais importante do que esse fato de falar com o pastor, vocês estão vendo aí, eu vou deixar a música aqui para ser a nossa introdução, mas assim, mais do que falar de como essa função pastoral do pastor Elbert, nós queremos conhecer mais a pessoa, o pastor que está ali no dia a dia, nessa lida que, com todos os capelães que eu conheço, capelães hospitalares que eu conheço, é uma vida diária, assim, de muitas vitórias, de muitas alegrias, mas é algo que às vezes é bastante pesado, bastante doloroso também. Então nós vamos ouvir o Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, uma linda música da Igreja Cristã, e logo depois nós falamos com o pastor Elber. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvindo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na
Agora eu lembrei. Ou o nosso convidado já me lembrou aí. A gente vai começar a nossa entrevista aqui com o pastor Elbert, e já agradeço muito. Pastor Elbert, de todos os casos aí das pessoas que eu entrevistei até agora, todos os colegas pastores que eu entrevistei, eu não sei se o pastor Elbert eu conheço pessoalmente, né, mas eu conheço bastante do trabalho dele. Os outros tinham alguma ligação, assim, em algum momento na minha vida, a gente fez um curso juntos, ou a gente estudou no seminário junto, e assim por diante. Mas o pastor Elbert a gente vai conhecer todo mundo junto aqui também, e eu já vou chamar ele para cá para ele fazer a saudação dele. Se você quiser fazer alguma pergunta, tentar entender, ou se você tem alguma experiência com a capelania hospitalar, talvez algum capelão já agiu na sua vida, te ajudou, e você queira contar como isso foi importante, fale aí nos comentários do chat, e aí a gente vai conversando, vai enriquecendo essa nossa conversa de hoje à noite. Então, pastor Elbert, seja muito bem-vindo. Eu não sei se eu tenho como abrir seu microfone, mas aí o senhor abre aí e nós vamos conversando. Olá, boa noite, Jarbas, uma satisfação poder estar com vocês aí, né? Me sinto honrado com esse convite. Realmente, eu acho que nós nos cruzamos pessoalmente aí em convenções, algum concílio, alguma coisa por aí, né? Mas assim não convivemos diretamente juntos, né? Não, eu me formei em 98, né? Em São Leopoldo, então minha vida é um pouco mais fora do seminário, porque mesmo estudante de seminário eu morava fora do seminário. Depois eu me formei em São Paulo. Isso, opa. Eu me formei em São Paulo e entrei em 97, né? Então por aí já no seminário a gente não se conheceu, mas tem aí tem aí uma hora e pouquinho para a gente se conhecer melhor. E eu agradeço muito aí essa disposição de mostrar para as pessoas como é que é o dia a dia da capelania hospitalar. Assim, eu sei que alguém que, se eu posso dizer assim, apaixonado por esse trabalho é o pastor Adelar, que toda vez que ele fala disso, o Adelar foi entrevistado aqui faz algum tempo, toda vez que o Adelar fala disso, a gente percebe o amor dele por esse trabalho na capelania. Ele ama toda a missão, digamos assim, mas a capelania parece que mexe mais forte com ele, assim, quando ele fala. Então é disso que a gente quer falar hoje, desse trabalho de capelania, que lida aliás, da sua vida ligada ao trabalho da capelania, que lida com pessoas aí. Dificilmente o pastor capelão, eu já vou fazer um pré-julgamento aqui, né? Quando o pastor, quando tá tudo bem, a família tá tudo bem, vai nascer um neném, por exemplo. Eles chamam os familiares, os amigos e o pastor da sua congregação, porque tem tempo de ir lá, etc. Mas quando eles recorrem ao capelão, normalmente são momentos mais difíceis. São momentos em que a pessoa está passando por uma enfermidade grave, uma enfermidade duradoura, ou um acidente repentino, e como tem acontecido dessas coisas neste ano, né? Então, a gente está num ano, eu acho que ainda mais complicado nessa questão da saúde. Então é disso que a gente vai falar, e eu quero começar perguntando pelo seu local de nascimento. Pois é, eu sou nascido em 3 de maio, né? Nasci em 1966, 27 de novembro de 1966, em 13 de maio, dentro de uma família luterana. Meus pais já foram luteranos desde sempre, e também eu sou o lobisomem, eu sou o 7º filho homem da família. Dentre esses, tenho 2 irmãos que se formaram também pastores, o pastor Egon, que é o mais velho, o Elmer, que hoje é pastor em Forquetinha. O Egon atualmente não exerce o ministério, está em Jaraguá do Sul, mas o Elmer exerce a função em Forquetinha, perto de Lajeado. Então eu nasci em 13 de maio. Tá? Só para quem está nos ouvindo aqui ou nos vendo e não é do Rio Grande do Sul, 3 de maio é uma cidade no Rio Grande do Sul. É uma cidade no Rio Grande do Sul, a 500 quilômetros de Porto Alegre, né?
O estado do Rio Grande do Sul, que é um estado meio quadrado, assim, é tudo. Às vezes a gente não tem essa noção. É tudo muito longe também no Rio Grande do Sul, né? Sim. Eu que moro no Espírito Santo, eu que moro aqui no Espírito Santo, outro dia eu e minha filha fomos andar de bicicleta, e aí nós colocamos, como a gente fica no norte do Espírito Santo, bem no centro, é a cidade de Nova Venécia, a gente fez aquele dia 100 quilômetros. E se a gente tivesse feito 100 quilômetros em linha reta, a gente sairia do Espírito Santo em qualquer direção. Então, assim, em 100 quilômetros aqui de Nova Venécia, você sai para o mar, você sai para a Bahia ou você sai para Minas Gerais. E no Rio Grande do Sul, às vezes, você tem uma distância aí de 500 quilômetros e continua dentro do Rio Grande do Sul, né? Então, é 3 de maio e daí cresceu numa família, já na igreja luterana. E em que momento, assim, decidiu, agora eu vou para o seminário? Ou foi meio natural? Porque se são 3 pastores na família... Na verdade, assim, eu em 1984, eu fui para São Leopoldo, na verdade, para estudar, fazer o ensino médio. Era pré-seminário, já não era mais pré-seminário, já era, então, magistério, Instituto Concórdia. Mas eu não fui com o objetivo de fazer teologia. E depois, no final desse período, eu fui convocado para servir ao Exército. E acabei ficando 4 anos no Exército, e lá eu fui auxiliar de enfermagem, né? Talvez isso também tenha muito a ver com o meu jeito de lidar com pessoas. Eu fui auxiliar de enfermagem durante esses 4 anos. Depois desse período, eu pedi para sair do Exército. Eu tinha oportunidade para continuar no Exército, mas eu optei por... Eu vou fechar o microfone aqui que está batendo aí, só um pouquinho. Então, depois, no final, quando eu decidi sair do Exército, que eu decidi fazer teologia. Eu já era casado, e aí então nós decidimos, nós conversamos em casa, e eu então em 1991, eu voltei ao seminário, e fiz, em vez de 6 anos, eu fiz em 8 anos o meu período do seminário, porque como eu já era casado, então esse período a gente fez um pouco mais devagar. Interessante essa atividade aí prévia no Exército, né? Então isso certamente não só talvez te motivou a sua atuação hoje, mas te deu a experiência da atuação que você faz hoje. Porque especialmente, e aqui agora você me ajuda para ver se eu não estou falando bobagem, mas especialmente para os homens é mais difícil lidar com a pessoa doente. Assim, ter que ajudar no banho, ter que ajudar a trocar, isso nos hospitais você vê isso, essas pessoas. Das realidades que eu conheço, a maioria daqueles que se dispõem a fazer isso são as mulheres, são as filhas, são as noras, são as sobrinhas, as tias que estão sempre lá ajudando. Mas eu já fui atendido por muitos excelentes enfermeiros. Nunca fiquei tanto doente assim, mas toda vez que eu fui no hospital, sempre tinha um enfermeiro homem ali também. Eu não sei se tem muito preconceito nessa área, né? Porque o cara é enfermeiro. Um professor meu dizia assim, uma vez eu não lembro direito qual que era a discussão, mas assim, se falava muito de um jeito muito macio de alguém, vamos dizer assim. E aí estavam duvidando da masculinidade do sujeito. E era uma maldade muito grande. E aí o professor falou assim, pensa assim, se ele fosse enfermeiro, ou se fosse um lutador de boxe, ou de jiu-jitsu, ou um cara que mexe trocando pneu, que fosse atender vocês. Pensa aí com a delicadeza que um ou outro tem que tratar. Vocês preferiam ser atendidos por esse aqui, que parece que tem o dom para ser enfermeiro, ou por aquele ali, que parece que tem o dom para trocar pneu, vamos dizer assim. Sem desmerecer nenhum dos dois, né? Cada um dos dois é necessário. Mas então, de repente, esse seu trabalho no Exército ajudou. O que você acha? Na verdade, sim, porque
assim, para você lidar com o ser humano, você precisa ter uma linha de cuidado a mais e de observância a mais. Eu vou dizer assim, já no Exército eu criei um lema, que a minha felicidade é ver meu próximo feliz. Eu vou descrever como é que tudo isso surgiu para acabar na Faculdade de Teologia. Tinha um menino que ele usava drogas, e então, numa noite dessas, eu de plantão, eu circulei pelo quartel, já era graduado, eu era cabo com curso de sargento, e eu circulava por ali. E aí eu encontrei aquele menino usando drogas. Aí eu puxei ele para o lado e dei um abraço nele e disse: vem cá, não tá percebendo se está te fazendo mal? Ah, pois é, né, isso, tá, e só fiz isso e abracei ele e fui adiante. No outro dia, antes de eu sair de plantão, que era de sábado para domingo, ele chegou e disse: mas, cabo, eu achei que tu ia me botar na cadeia. Eu disse: não, por quê? Eu te fiz uma pergunta, se você não sabia que isso te fazia mal. E você disse que sim. E era isso que eu queria saber. Se você estava percebendo o que você estava fazendo. E aí ele com isso, ele me procurou, e outros que eram usuários, naquela época era mais em evidência a maconha, né? Aí ele me procurou com outros colegas para conversar sobre isso, sabe? E aí eu fui percebendo que, e claro, eu como cristão sempre dando o meu testemunho nesse sentido. E isso foi uma das coisas que me despertou para esse lado mais pessoal de lidar com situações do ser humano, de dar o meu testemunho como cristão do amor de Jesus. E daí você foi para o seminário. A formação do seminário, você falou que foi no ano de 1998. Sim. É isso, né? Isso. Se formou em 1998, já estava casado, já estava no seminário há 8 anos. E daí foi para alguma congregação? Sim. Qual foi sua primeira congregação? Quanto tempo ficou lá? Eu me dei conta agora, antes de dizer para qual a congregação que eu fui, me dei conta esses dias que eu tive um primeiro chamado, era para Colônia Alicia, na Argentina. Aí, há uns meses antes, a minha filha, que era pequena, fez uma infecção urinária e quase precisou de transfusão de sangue. E eu fui conhecer o pastor Ilmo Rive. Ele era pastor na Argentina, e eu fui lá antes da formatura, conhecer o lugar, me apaixonei pelo lugar, 5 lugares para atender, mas quando eu vi a dificuldade que o Ilmo estava passando, casada com uma que era nascida na Argentina, que ele não conseguia o visto dele, eu disse: não é para mim, porque eu passei por uma série de dificuldades de saúde na família, e como é que eu vou viver lá? E me parece que o Forster foi para lá depois, o pastor Volmir, né? Volmir esses dias ele é conselheiro lá em Rondônia, em algum lugar. Pois é, ele está na Concórdia. Mas eu me dei conta esses dias agora numa entrevista ou numa conversa que ele teve com outro pastor, né? Que era ele que foi para lá depois. Mas aí, bom, me formei sem chamado, porque eu não ia para a Argentina. E aí eu fui ser pastor em Porto Alegre, numa das 2 congregações da Cruz. Tem 2 congregações da Cruz em Porto Alegre. Essa que eu fui servir foi na congregação da Cruz da Vila Floresta, Cristo Redentor, né? Perto dos hospitais Cristo Redentor e Conceição, ali na zona norte de Porto Alegre. Então ali eu permaneci de 99, né, início de 99, até 2012, quando eu declinei ao chamado para servir só ao projeto Eliezer, só atuar no projeto Eliezer, né? Eu não sei se eu entro agora de como é que isso surgiu e como é que eu declinei e por que eu declinei, né? Mas eu fui ser pastor em Porto Alegre, onde eu jamais imaginei. Eu me imaginei pastor em qualquer lugar, um colono vindo de 3 de Maio, né, do interior,
E, claro, toda a experiência dentro do quartel e tudo mais, aí de repente Deus me levou a servir lá em Porto Alegre. Quem era presidente da congregação era o pastor Luiz Carlos Garlipe. Ele era pastor, mas era presidente da congregação, e eu me recordo muito bem, numa reunião com a diretoria, ele disse, olha, nós temos 3 hospitais aqui perto, né? Quem sabe um dia vens a fazer um atendimento ali. Mas eu jamais imaginei que eu fosse fazer algum atendimento em hospital naquele momento. Vou ter que ficar lembrando hoje de ligar e desligar o microfone, porque está dando um barulhinho aí. Então já foi meio que direto, né, da formatura para... Acabou já começando com esse trabalho hospitalar. Se quiser falar sobre o trabalho do Projeto Eliezer, a palavra é sua aqui, não precisa guardar palavras para depois, do jeito que você quiser. Não, mas, ok, então eu vou dizer como é que surgiu e como é que foi o meu ministério na Congregação da Cruz, e como é que o trabalho foi caindo no meu colo, foi acontecendo. Na verdade, então, eu fui ser pastor ali, e eu sou muito ativo. E aí, percebendo no trabalho de capelania, como eu tinha essa minha experiência em saúde, e eu sempre me interessei um pouco com o trabalho de capelania, mas naquela época, no Instituto Concórdia, no Seminário Concórdia, se reuniam os capelães de escola, capelães de hospitais, que na verdade não era de hospitais. Na verdade, quem era capelão hospitalar era o pastor Mário Zonta. E numa dessas reuniões, lá no plenarinho do Seminário Concórdia, o pastor Mário, ele iria falar sobre o trabalho em um hospital. E não deu tempo para ele falar. Era a hora de meio-dia, e aí ele disse, bom, eu vim para falar. Eu gostaria de falar, e eu sugiro que quem quer ouvir um pouco do meu trabalho, fique um pouco aqui. E vários saíram, mas eu e mais uma galera ficou ali, e ele disse, olha, eu estou em um hospital, no Erasto Gärtner, em Curitiba, e o meu trabalho é assim, e quem trabalha com esse tipo quem faz esse tipo de atividade, que trabalha com pacientes, precisa amar pessoas. É uma palavra que até hoje soa no meu ouvido, parece que eu estou ouvindo ele falar. Aí ele expôs que teria um curso em assistência espiritual hospitalar, lá pelo Erasto Gärtner, coordenado por ele. Foi ali, então, que eu fiz essa especialização, juntamente com o pastor Rubens Og, Adelar Munevec, pastor Nelson Lautert, e o Jonas Bartz, que acabou não concluindo o curso, mas eram esses os pastores, se não me recordo, da IELB, que estavam fazendo esse curso de especialização em assistência espiritual hospitalar. E precisava uma parte prática. Quando, então, nós tínhamos uma congregada que era nutricionista no Hospital Conceição, e eu comentando com ela, disse, não, nós temos um serviço voluntariado lá dentro da área de cuidados paliativos, e eu vou te colocar em contato. E fiz esse contato lá com esse pessoal, quando, então, por sua vez, eu entrei naquela atividade paliativa que até hoje lá. Fiz a parte prática desde 2001, tá? E aí, em 2003, que surgiu propriamente o Projeto Eliezer. Tá? O projeto ele surgiu ao lado da congregação, nós tivemos um apoio da Whitridge, que era uma entidade dos Estados Unidos, que não tinha apostado em nenhuma atividade aqui no Brasil que não fosse a AME em Esteio, onde o pastor Ritt era o coordenador, o Bruno Ritt era o coordenador desse trabalho. E o Bruno Ritt era o representante da Whitridge também aqui no Brasil. E nós conseguimos uma verba inicial para 3 anos para início desse projeto
E aí, ao lado da congregação, surgiu o Projeto Eliezer, dentro de uma equipe de cuidados paliativos para essa assistência espiritual. Eu iniciei a minha parte prática, fazendo o curso em 2001, né? E o projeto surgiu, se acomodou dentro dos cuidados paliativos, propriamente dito, em 2003, né, quando também eu não me recordo bem quando é que foi que concluímos esse curso, né, mas 2003. E aí, até 2012, esse trabalho eu fazia paralelo à congregação. Mas intensificou tanto, né, eu sempre digo assim, hoje eu não fiz um levantamento atual de quantos pacientes nós temos cadastrado, mas sempre que eu olhava os nossos dados lá, eram em torno de 600 pacientes cadastrados. Imagina, são 600 pacientes terminais. Se nós juntarmos a eles mais 2 familiares, aí eu te pergunto, quantos você tem na tua congregação? Quantas pessoas que você tem na tua congregação, seja grande, seja pequena, qual é que chega a 3 vezes 600? Tá? Essas são as pessoas atingidas diretamente pelo Projeto Eliezer. Fora as que a gente visita fazendo um momento devocional, que são pacientes, são funcionários. Então, eu estou misturando um pouquinho, mas a gente vem, as ideias vêm surgindo, a gente vai percebendo como é que as coisas se ampliaram. Bom, mas então, em 2003, o Projeto Eliezer iniciou, paralela às atividades da congregação, onde somente eu atuava. Em 2012, eu disse para a congregação, não sei se vai ter verba para manter o pastor no Projeto Eliezer, mas eu vou declinar o chamado e vou trabalhar somente no Projeto Eliezer. E foi, né? Sempre com dificuldades financeiras, mas o trabalho vem acontecendo desde então, tá? Desde 2012, somente no projeto, onde a gente tem essa atividade junto com toda a equipe, né? Isso depois eu posso falar um pouquinho mais da equipe propriamente dita. Somente não é uma palavra que cabe aí, né? Se são 600 pessoas só, assim, em estado grave, e não são aquelas pessoas que você pode visitar uma vez a cada 6 meses, né? São pessoas que você precisa de um contato mais próximo, precisa estar ali para qualquer eventualidade. Então, assim, eu não sei como é que você aguentou trabalhar tanto tempo, né? A congregação e o Projeto Eliezer junto aí, funções tão importantes. Às vezes a gente vai se virando, porque fica o que emperra, às vezes, esse tipo de trabalho, a atuação maior desse trabalho é porque para tudo precisa de dinheiro, né? E o dinheiro nem sempre vem como a gente gostaria ou como deveria vir. Mas então, desde 2012, trabalha lá com o Projeto Eliezer. E o Projeto Eliezer, então, a equipe é quem? Quantas pessoas são? O Projeto Eliezer, desde 2012, então, começou essa atividade separadamente da congregação, tá? E dentro de uma equipe de dor e cuidados paliativos, que é uma equipe com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogo, assistente social, tá? Na verdade, esse trabalho sempre estava dentro dessa equipe, mas eu digo daí mais diretamente integrado, onde eu tive meu espaço, né, mesmo voluntário dentro do hospital, com acesso a qualquer área. Então, assim, eu era o visitador, mas sempre tínhamos voluntários. Aí vem um ponto muito importante que eu acho que é interessante para nós, pastores da IAP. Eu sempre tive comigo, trabalhando, pessoas de outras denominações. Eu tinha o curso em assistência espiritual hospitalar, fornecido pelos serviços de dor e cuidados paliativos, dentro de uma sala de aula do Hospital Conceição, da Gerenciamento, Ensino e Pesquisa, onde era reservada uma sala, onde a administração, onde a superintendência assinava o certificado do curso depois, em assistência espiritual hospitalar,
com 6 meses de curso, assim, uma vez por semana. Agora não me recordo quantas horas a aula era, mas aí eu convidava pessoas das mais diversas áreas, enfermeira, para falar sobre infectologia. Então, era um curso mais amplo, mas sempre com o foco de levar o amor de Jesus. Então, as prerrogativas, o que precisava para fazer esse curso? Ser cristão, ter condições de verbalizar legal, ler, fazer relatórios e coisa e tal. Então, essas pessoas vinham fazer o curso. E sempre com uma grande ênfase de ser cristocêntricos. E dali, dessas turmas, eu pensava pessoas de outras denominações para trabalhar comigo. Onde se dizia o seguinte: tu vai visitar pessoas, tu vai ser o amor de Cristo presente para aquelas pessoas e não ir lá para levar alguém para a tua denominação religiosa. Tá? Isso tem funcionado muito bem, porque quem me relatava das atividades que eles desenvolviam depois eram os próprios pacientes. E isso dava muita credibilidade junto à entidade, junto ao hospital, junto à direção do hospital, junto aos pacientes, aos demais funcionários, porque não era um pastor luterano que trabalhava em nome da igreja luterana. Todo mundo sabia e sabe que eu sou pastor da igreja luterana, mas que a gente respeita a pessoa dentro da sua denominação, que a gente vai até a pessoa ouvir a sua necessidade. Olha bem, isso serve para ministério em congregação também. Não dizer aquilo que eu acho que eu tenho que dizer, e sim ouvir qual é a necessidade dessa pessoa. E muitas vezes ela tem respostas para as suas angústias, mas ela precisa verbalizar. Eu preciso estar à frente dela e, às vezes, somente direcionar. Olha, você falou aquilo, você já prestou atenção nisso? E ela vai dizer, verdade. E assim também em relação ao amor de Jesus. Muitas dessas pessoas foram batizadas. Olha, você já se tornou templo do Espírito Santo. E aí, com isso, você tem um gancho para apontar sempre para o amor de Jesus. Isso eu ensinava muito aos que faziam o curso. Tá? Eu sempre tive um padre ao meu lado também para fazer as visitas, não assim talvez tão regularmente, mas quando existia uma igreja, uma pessoa da igreja católica que queria um padre, eu tinha esse padre por referência. Né? Hoje tem uma pessoa da igreja católica que é uma senhora, que ela é, mas olha, mais luterana impossível, né? Ela é católica, mas tem todo o traquejo, né? Muito legal. Então, assim, essa atividade eu sempre desenvolvi com pessoas voluntárias, mas assim, o hospital sabe, a direção do hospital sabe que eu sou um voluntário fora da lei, porque o voluntário pode 4 horas por semana. Eu fazia 4 horas mais por dia, dentro do hospital. E aí os demais voluntários eu enquadrava nessas regras, que eles só viessem uma vez por semana durante uma tarde, uma manhã, ou 2 vezes por semana durante 2 horas. Tá? E aí vem a importância de eles terem me dado a liberdade de desenvolver esse trabalho diariamente, porque você conhece o paciente, desenvolve um diálogo com ele, tá? E você pode dar uma sequência. Hoje eu me apresento, amanhã eu vou adiante com o assunto. E quando nós falamos nesse número de 600 pacientes, lógico que nós temos 8 leitos, mas eles vêm consultar, a gente fazia esse trabalho não somente lá presencial, aí é telefone, aí é a enfermeira que liga para o paciente, aí fala assim, e como é que você está espiritualmente? Não, eu estou bem. Mas eu gostaria de conversar com o pastor e coisa e tal. Então, a gente fazia esses contatos, e faz esses contatos. Claro, eu estou falando fazia porque agora é um período que a gente reduziu muito devido à pandemia. Mas, assim, quando eu estava... Eu não vou mais presenciá-la assim na equipe lá dentro do hospital, e sim quando há solicitação. Então, assim, a enfermeira ligava para saber como é que estavam os ajustes de remédios, porque a gente trabalhava sempre diferente que o resto do hospital. O paciente não tinha que vir para a emergência quando tinha dor. Não, conversava com a equipe dizia, não, ajusta esse remédio assim, assim. E aí sempre entrava e entra o diálogo de como está espiritualmente. E com material
com distribuição de material, com devoções, com orações, sabe? Então, é todo um trabalho, um conjunto de atividades que a presença do capelão ali, muitas vezes, é a maior diferença entre todas as atividades. Tá? A confiança, a responsabilidade que eles, às vezes, colocam sobre a gente, às vezes, é uma carga pesada mesmo, mas a gente se sente muito honrado em perceber que isso acontece devido ao amor que a gente passa para essas pessoas e eles percebendo que isso é algo diferente. Não é apenas uma ação, né? Não estar preocupado com o proselitismo. Eu acho que isso é uma coisa que você falou muito importante aí. Exato, a nossa igreja não está preocupada quando faz esse tipo de trabalho em fazer luteranos. Se a pessoa, depois de curada, se Deus, sei lá, fizer um milagre, ou não fosse esse o caso, se ela sair... Ou até familiares, né? Às vezes... Se ela depois vier procurar a nossa igreja, ela vai ser recebida de braços abertos, ter toda a orientação se quiser seguir na igreja. E a gente fica muito feliz. Mas o nosso trabalho ali é levar Jesus Cristo, o amor de Cristo, né? E isso é um diferencial que eu vejo na nossa igreja luterana. Nunca vi alguém que faz o trabalho de capelania para, vamos dizer assim, pescar dentro do aquário dos outros. A gente está lá para servir como Jesus serviu a muitas pessoas. E eu acho que esse é o diferencial no trabalho de capelania. Algo que eu queria destacar aqui, que talvez hoje seja mais de conhecimento de muita gente, mas essa história dos cuidados paliativos já foi uma área de muito preconceito, a área dos trabalhos paliativos, porque é aquele negócio assim, igual antigamente era preconceituoso, assim, o cara vai para UTI, vai morrer. Não, ele vai para UTI porque é o melhor lugar onde ele tem chance de viver. Então, isso a gente sabe hoje, a gente precisa dizer isso hoje. E cuidados paliativos, entre os médicos, eu vi uma médica falando isso hoje em dia, quando ela, hoje em dia não, num vídeo que eu vi outro dia, diziam que ela estava lidando com gente que já não tinha mais jeito. Não, mas era gente que está lá, às vezes, com dores provocadas por um câncer que causa extremas dores, e gente que precisa estar ali recebendo carinho, recebendo amor nesses momentos que podem ser os últimos momentos dessa pessoa nessa terra. Então, nesse momento, se tiver uma pessoa que vai ser o abraço de Jesus para elas, que seja o médico do paliativo, que seja o capelão, que sejam os visitadores, eu acho que isso é absolutamente, só isso aí já compensa muito o trabalho que vocês fazem em nome de nosso nome, em nosso nome. Nós, pastores de congregação, muitas vezes a gente não tem como ir. Eu vou falar do meu caso, aqui em Nova Venécia, é longe dos hospitais onde a maioria das pessoas recorre. Então, aqui na cidade, quando a pessoa vai no hospital, na verdade, ela só vai para lá para ser transferido para outro município. Então, nós, quando temos que visitar uma pessoa que está com alguma dificuldade, dificilmente vai ser aqui em Nova Venécia. O lugar mais próximo vai ser São Mateus, que é uns 60 quilômetros, ou até chegar no hospital, uns 75 quilômetros. E quando elas precisam mesmo de algum atendimento, elas vão para a capital, para Vitória, e lá nós temos a Alas. O pastor Danilo, ele é capelão também da Alas, e quantas vezes as pessoas já vieram para mim depois e falaram assim, olha, o pastor foi lá, o pastor esteve comigo, então é um trabalho que vocês fazem por nós, que a gente não pode fazer, e aí no Rio Grande do Sul acho que não é diferente, até porque muita gente vem do interior para a capital e é muito mais longe do que aqui, de Nova Venécia. Então, já agradeço pelo trabalho que vocês, capelães, fazem pela igreja, por levar Jesus Cristo às pessoas aonde a gente não está conseguindo ir sempre. Mas, Jarbas, você imagina, há 18 anos atrás, o Projeto Elias tem quase 19, tá? Alguém dizer que está trabalhando e não está levando pessoas para a igreja, sabe? A dificuldade disso, e dizer, olha... nesse caso, a estatística não ajuda, né? Exatamente, aí dizer, não, o Projeto Eliezer precisa de oferta para manter esse trabalho, sabe? Era muito difícil, ainda é, tá? Mas assim, imagina então, 18 anos atrás, a gente dando literalmente murro em ponta de faca, tá? E dentro de um hospital público, onde as dificuldades eram todas, tá?
as dificuldades eram todas, e é um trabalho como naquela época não era nada reconhecido, absolutamente, muito menos dentro da igreja luterana, quer dizer, não que não reconhecido, mas assim, pois é mais um sei lá, aventureiro, né? Então, Ou a gente precisa fazer uma ação social, então deixa que faça. Exato. Mas assim, eu faço isso, e isso todo mundo sabe, e quem me conhece sabe que eu faço porque amo fazer. E aí vem toda essa questão, como é que tu lida com isso? Eu não sei. A cada novo paciente que eu vou visitar, parece que a dor do anterior passa, e não tem como a gente lidar com o paciente, lidar com a situação sem sofrer junto. A gente sofre com o paciente. É que nosso treinamento, você que convive com médicos, aí o nosso treinamento vai ser diferente do que um médico faz. O médico, algumas escolas, eu não sei se todas, mas algumas escolas fazem com que ele se distancie psicológico e emocionalmente do paciente. Até porque se o médico for se emocionar e sofrer com cada paciente que ele vai lidar e eventualmente ele vai perder esse paciente, ele não vai seguir muito tempo, a carga psicológica vai ser muito grande. Já para nós, a gente é treinado para entrar na vida da pessoa e estar junto com ela, não só racionalmente, mas emocionalmente também. Compartilhando as dores, é uma coisa que a gente ouve muito no Ministério, compartilhar as dores, compartilhar as alegrias e coisas assim. E só que o médico, ele tem na vida profissional, não que o médico não possa ser um cristão, como tem muitos, mas na vida profissional dele, a ferramenta dele é totalmente racional. Ele lida com situações, com remédios, com medicamentos comprovados ou não, com teorias e vai tentando agir e uma hora não funciona. Nós temos como nossa, vamos chamar assim, ferramenta de trabalho, a misericórdia de Jesus, o amor de Jesus para as pessoas. Então, mesmo quando vocês aí, agora o testemunho de alguém que já lidou com algumas pessoas que voltaram da capelania, quando vocês falam assim, olha, a gente esteve ali, a gente esteve com o paciente, foi um momento de muitas dores, e ele acabou falecendo. Então, isso dói muito para a gente. Mas se vocês não estivessem lá, teria sido mais doloroso, teria sido mais difícil. Teve um caso específico, eu vou contar isso, depois eu quero que você fale, porque também tem a ver com capelania. O pastor Danilo ajudou lá em Vitória, alguns anos atrás, uma moça aqui da congregação foi na gestação do seu segundo filho, seria menina, o segundo, né? E aí ela foi no médico, o médico já aconselhou o aborto. Olha, vai nascer cheio de um monte de coisa, vai abortar. E aí ela falou assim, nós vamos procurar uma segunda opinião. O segundo médico disse assim, olha, deve ter aí umas 10%, 5% de chance dela ter saúde. O restante, aí o pai dela me falou na porta da igreja, eu lembro como se fosse agora, ele falou assim, pastor, se tivesse 1%, é nossa filha. A gente não quer abortar, a gente quer que ela viva o máximo que der. Então eu, por uma situação familiar, eu estava lá em Vitória no dia que essa menina faleceu, depois de 6 meses dentro de um hospital. A família praticamente viveu dentro do hospital nesses dias. E aí eu tinha ido por causa de um compromisso familiar, cheguei lá em Vitória por volta da meia-noite, no outro dia de manhã eu estava programado de ir visitar, e aí um pouco antes de eu sair para a visita, o pai me ligou, pastor, a minha filha morreu. Eu falei, eu já estou vestido, eu já estava indo para aí. Cheguei lá, e assim, você sente como é difícil esse momento, como ele é um momento doloroso de uma forma que não dá para descrever, mas você ao mesmo tempo agradece a Deus porque você está lá. Porque se você não estivesse lá, talvez isso fosse ainda mais difícil para aqueles pais daquela pequena menininha. Aqui no hospital no hospital lá em Vitória, onde essa menininha ficou internada desde que nasceu até o último dia de sua vida, eles têm um protocolo em que a última roupinha que a criança vai vestir, quem veste são os pais. Essa cena, assim, daquela mãe que enfeitou essa criança para o sepultamento. Ela queria sair com a filha dali de dentro para a igreja. Queria sair com a filha ali de dentro para estar aqui fora. E assim, se eu não tivesse convivido com eles, nesse período de um pouco mais de 6 meses que aconteceu, eu não saberia o que dizer para os pais.
ali naquela hora tão dolorida. E tendo convivido com eles, boa parte das palavras que saíram da minha boca nas cerimônias que se seguiram foram palavras de conforto que eu recebi deles durante o período. Eles mesmos falando da confiança e da fé em Jesus Cristo. E isso, se vocês não estiverem lá, faz toda a diferença. Para pior, se vocês não estiverem. Só um parênteses, o pastor Danilo nasceu o Projeto Eliezer. Ele era pastor aqui em Niterói, Canoas, né? Ele viu o Projeto Eliezer nascer. Ele era, então, pastor aqui pertinho. Mas, pastor, sobre essa questão da gente ser o amor de Cristo presente, essa é a minha bandeira. Eu digo, nós como igreja luterana, temos que falar mais, quer dizer, viver mais esse amor. Tá? Não falar de boca para fora, nós viver, e aí vem toda essa questão que o pastor Ayrton sempre está enfatizando, nosso vice-presidente de ação social, e está dando ênfase nisso, de que não, falar é bonito, falar qualquer um pode falar, né? Mas agora, pôr a mão na massa e ver que o amor de Cristo vem através das atitudes, essa é a parte principal. Né? Então, nesse sentido, nós temos que, como igreja, olhar cada vez mais e fazer realmente as atividades de forma apaixonada. Tá? Então, nesse sentido de nós sermos esse amor de Cristo presente, e nesses últimos momentos da vida da pessoa, é de fundamental importância. Aí vem todo esse trabalho de equipe, né? Quando você falou da questão do paliativo ser algo assim muito mal visto, que era mal visto, né? Era literalmente visto como algo palha. Na verdade, o termo paliativo vem do latim pallium, que é manto, cuidado, né? E quando então todo mundo diz que não tem mais o que fazer, nós, dos cuidados paliativos, não, tem tudo pela frente ainda. Né? Você é um ser humano amado por Deus, você é um ser humano que se, por estar doente agora, não é uma questão que você simplesmente tem que ser jogado num canto. E, na verdade, é o que acontece. Muitos desses nossos pacientes são abandonados ali no hospital. Então, é muito triste. Nós encontramos também familiares que estão lá presentes, porque a nossa equipe sempre trabalhou e lutou para que pudesse haver, como é que se diz, acompanhante, algum familiar junto. Sempre lutamos por isso. Se outros pacientes não o tiveram, os nossos sempre tiveram familiares presentes dentro do possível. Mas aí, muitos simplesmente, quando o paciente internava, sumia e perdia seu contato e simplesmente eram enterrados e são enterrados como indigentes. Né? Isso é muito triste, eu sei, porque a gente está numa situação familiar aqui, uma tia minha que está agora com 7, 8 anos que está com câncer, e agora esse câncer deu metástase no cérebro, e aí ela está muito fraquinha, nem fala direito, e mora em São Paulo. Nós estamos com familiares lá querendo trazê-la de volta para cuidar dela aqui. Só que como ela foi muito independente, a vida dela toda, ela viveu sem depender de ninguém, ela tá muito resiliente com esse negócio de vir para cá e se deixar ser cuidada. Então, eu vejo aí as pessoas abandonando os seus queridos, e eu estou vendo aqui minha mãe, meu tio preocupados em trazer a tia para mais perto, para poder cuidar dele, como a gente aprende como sendo cristão, né, a cuidar do próximo. Não passa na minha cabeça alguém abandonar um parente ali largado para que o outro cuide. Aí você imagina as diversas dificuldades que a gente enfrenta dentro da equipe de cuidados paliativos, porque não é somente a dor, não é somente o lado espiritual, é a questão do abandono, né? Eu sempre digo assim, uma das coisas importantes quando a gente vai até o paciente é saber como é que ele está se sentindo. E é quase sempre a primeira pergunta que eu faço. Como é que você está se sentindo agora? Tá? Aí se o paciente começa dizendo, não, eu estou com dor, aí eu digo, só um pouquinho. Aí eu vou até a equipe e digo, o paciente está com dor. Por quê? Qual é o princípio de tudo? Se o paciente está com dor física,
A conversa pode ser muito bonita, muito interessante, mas ele não vai conseguir desenvolver um raciocínio legal e se abrir para você ou se sintonizar com aquilo que você tem para dizer se ele está com dor. Então, nesse sentido, é muito importante a gente trabalhar em equipe. E quando eu dou um sinal para a equipe, olha, o paciente está com dor, imediatamente isso é atendido, né? E quando eu digo, quando eles percebem, olha, aquele paciente precisa de uma atenção a mais nesse sentido, ele falou isso, aquilo, a gente trabalha em equipe, isso que é interessante, isso que é muito bom. E isso é o exemplo para todo o hospital, né? De novo, é um hospital público, é 100% SUS. Não é um hospital que o capelão é pago, onde toda a equipe lá tem vantagens. Não, é uma realidade totalmente diferente. Aí vem uma grande questão que eu acho que a gente ainda tem que abordar também, é que eu tenho comigo sempre seminaristas todos os anos, tá? Esse ano eles não chegaram a serem destinados, né, devido à pandemia, mas ano passado eu tive 8 alunos comigo, e aí eu sempre digo assim, olha, vocês fizeram uma parte dessa prática lá no Hospital da Ulbra, antes era o pastor Mário Zonta, agora é o pastor Dyson, que estava coordenando no último ano as atividades lá, e agora vocês vêm para um hospital SUS, onde vocês vão ver uma realidade diferente, onde vocês vão ter os cheiros diferentes, porque às vezes tu literalmente encontra a pessoa apodrecendo na cama, né, com ferida aberta, com, né, mau hálito, sem ter o que fazer, pescoço e cabeça, né? Então, esses alunos, eles passam por todo um treinamento, eles digam, olha, eu não tive isso na minha época, eu nem sequer tive uma aula nessa área, né, onde eu fui buscar especialização depois. Mas é uma parceria muito importante, acho que os alunos que estão aproveitando essas oportunidades, todos eles, vocês como colegas pastores e demais, podem conversar com eles, eu acho que ninguém sai daqui fazendo essa atividade um ano todo sem ter saído com uma grande lição de vida, se não para a prática, mas ao menos uma lição de vida, tá? Aí 2 anos, ano retrasado e ano passado, eu tive estagiário, também uma coisa bastante inédita dentro da igreja, onde um estagiário foi destinado para uma atividade fora de congregação. Claro, eu busquei, primeiro ano, uma parceria com a Congregação São Paulo, aqui em Porto Alegre, onde eu sou membro, onde o pastor Rafael Hort e o pastor Hildo Vaire são pastores, e esse fazia a sua prática de congregação, que era o Wendler, o Zéias Wendler, que era o meu primeiro estagiário, mas durante a semana ele fazia as atividades quase que diariamente no hospital. E ano passado, então, tive outro estagiário durante o ano todo. Esse ano, infelizmente, as condições financeiras do projeto, devido a uma série de encerramento de auxílio, já se previa que não era possível. Mas sempre, então, com a parceria de congregações, onde era minorizado, mas o essencial, o necessário, e felizmente os 2 estagiários que, agora o último era o Roger Nürnberg, né? E a esposa é enfermeira no Conceição. Isso tudo, então, veio fechar um círculo de atividades e que se destacaram muito os 2 estagiários, e eu tenho certeza que eles podem ir para a capelania, que eles podem ir para a congregação. O Oséias é pastor hoje em congregação, e assim, a bagagem que eles saem, isso poderia ser com um outro pastor que coordenasse, que desse essa formação para eles, mas uma atividade junto ao sofrimento, onde você teve a oportunidade de viver o amor de Jesus para essas pessoas, paciente, familiar, funcionário, né? Aqui a gente falou de talvez 10% das atividades que são desenvolvidas, porque a gente desenvolve também atividade junto aos funcionários.
a gente passava juntamente com os meus filhos, que são músicos, na UTI, nas 4 áreas da UTI, no Hospital da Criança, no Hospital Fêmea, nas emergências, onde no último ano, do ano 2019, eu tinha um dia da semana que eu passava, iniciava com uma música, fazia uma reflexão, fazia uma oração, assim, uma coisa bem rápida, porque o funcionário não pode parar, né? Eles davam alguns davam aquela parada lá perto do setor deles, onde então a gente fazia essas atividades. Eles me cobraram muito. Hoje meu telefone não para, o WhatsApp não para, porque funcionários, devido a essa situação toda, procuram para se abrir, para conversar. Então, a gente não, né? Ser esse amor de Cristo presente, é isso, esse é meu destaque de tudo que eu faço. Ser a presença do amor. Não é falar apenas, é ser a presença, você ser esse amor na mão. O Projeto Eliezer, ele tem o símbolo, o logo dele é uma mão, né? Onde tem um paciente ali. Eu sempre pergunto, assim, às vezes, uma das abordagens, o que você enxerga aqui? É uma mão. De quem é essa mão? Né? Então, essa mão pode ser a mão de Deus, e nós sermos a mão de Deus. Eu sempre digo assim, você também como funcionário, essa mão, né? Para os funcionários conversando. Você é essa mão para o paciente. Você é a ação de Deus para essa pessoa. Então, nessa época aí, os enfermeiros devem estar sofrendo bastante, enfermeiros e médicos. Muitos afastados. Porque tem, além do risco da doença, eu conheço alguns médicos e enfermeiros que ficaram doentes. Aqui em Nova Venécia, um médico até bem novo, ele morreu de Covid, sim, de complicações do Covid. Isso é uma discussão menor, faz pouca diferença do que a pessoa sim, morreu no final. Sim, o negócio é que perdeu a vida. E aí esse povo está ali na linha de frente, eles estão ali lidando diariamente com situações em que esse medicamento pode, esse não pode, esse devia, esse não devia, não tem nada certo, ninguém sabe nada, não existe nada comprovado, nem que funciona, nem que não funciona, né? Então e eles estão ali no meio disso. Às vezes vai uma pessoa querendo receber um medicamento que ela ouviu dizer que funciona, mas aí o médico vai dizer, não, mas esse não dá para usar. E olha, eu já ouvi absurdos, já ouvi de tudo, né? E eles estão ali na frente disso. Então é meio natural até que eles busquem em vocês, já que têm confiança, o conforto, o consolo de Deus. E assim, você falando aí, eu lembrei de outra parte da live de hoje de manhã, que quem estiver nos assistindo, quiser assistir, dos concílios. Hoje de manhã foi com o pastor Ayrton. E aí, ele hoje de manhã falou algo que eu sempre falo aqui para minha congregação, porque para mim isso é líquido e certo. O pastor é pastor 100% do tempo. E não adianta você achar que, na segunda, se alguém tira uma folga na segunda, por exemplo, tem outros que tiram outros dias da semana, vamos dizer assim, a minha folga é segunda, vamos dizer. E daí, não, nesse dia eu não vou receber ninguém, eu não vou falar com ninguém, isso não existe. Se o cara quer viver isso, eu acho que foi numa partezinha da live que ele chamou o pastor dele para fazer uma partezinha no vídeo, e ele falou mais ou menos assim, e com a autoridade de alguém que já foi pastor a vida toda, hoje é pastor emérito, com essa autoridade ele disse assim, olha, se você quer viver assim, sem ter as pessoas te procurando, fora de hora, vai fazer outra coisa, porque para pastor... Vai plantar batata. Vai ter dificuldade, porque o pastor é alguém que Jesus chama, não é um vínculo empregatício, por exemplo, é uma função diferente para você estar à disposição, e essa disposição na vida pessoal custa caro às vezes. E a sua família, como é que funciona no meio disso aí? As dores, os sofrimentos, porque nas famílias pastorais, às vezes a dor grande é dos não vocacionados, porque o pastor sim, tem a vocação, tá lá, mas e a parceria dos outros? Como é que eu acho que eles são vocacionados também. Que bom. Porque a minha esposa é técnica em enfermagem, a Geni, ela é técnica em enfermagem, cristã desde sempre também, né? E ela atua também nessa área lá onde ela trabalha, né? No Hospital Sanatório Partenon, Hospital de Tuberculose, e ela também, como
ela vive o amor de Cristo lá, para muitos pacientes, e às vezes ela pede meu auxílio, e inclusive hoje temos pessoas em nossa congregação que fizeram profissão de fé a partir do início da atividade dela junto a esses pacientes lá. E os meus filhos, eu sempre envolvi eles um pouco nas atividades do Projeto Eliezer. Eu digo assim, eu sou pastor que sou muito devido à família que Deus me deu. Tá? Porque o meu filho mais velho, que hoje é músico, tá? Ele é maestro, é maestro adjunto da Orquestra Sacra da ULBRA, da congregação da congregação São Paulo. Ele é maestro do coro e é responsável pela música, e bacharelando em regência. E ele sempre, desde 5 anos, ele atuou comigo na igreja, tocando durante os cultos. Ele tinha 5 anos, eu cantava as músicas para ele, não sabia ler, eu cantava as músicas para ele, os 5, 6 hinos que eu usava no culto, ele aprendia e tocava. Então, eu sempre tive os filhos, a família como cúmplice e auxílio ativo no meu trabalho do ministério. E aí, no hospital, eles iam comigo para tocar, volta e meia a gente, então, como eu disse, entrava nas alas fechadas, né, para os funcionários, para os pacientes também. Então, a família é muito colaborativa nesse sentido e sabem, claro, como disse, eles às vezes não conseguem compreender nem absorver aquilo que a gente passa, né? Mas eles têm uma compreensão muito clara da importância desse trabalho e sempre estão juntos, sempre apoiando em toda e qualquer situação. Tá? Mas que bom, porque assim, a maioria das dificuldades que se dá no Ministério dessa questão familiar é com situações que envolvem a família pastoral não entender qual é o trabalho do pastor. É muito disso que a gente está lidando aí nas nossas lives do concílio, e quanto sofrimento isso causa quando a família não entende que o pastor às vezes está num lugar e aí de repente recebeu um chamado, depois de pensar, falar com Deus, de falar com a congregação, ele decide ir embora. Os filhos estão adolescentes, isso vai trazer algum problema. Eu lembro de uma história divertida que um colega me contou uma vez. Bom, divertida, eu acho que é divertida, né? Vamos ver se é. Ele disse que ele e família estavam se preparando para um dia de folga, e daí iriam aproveitar aquele dia de folga em família, e daí, de repente, todo mundo arrumado, as coisas já tudo no carro, e daí toca o telefone, ele vai lá atender ainda. Sabe aquele telefonema que você acha assim, atendo ou não atendo, né? Mas a gente sempre acaba atendendo. Ele foi atender e tinha falecido uma pessoa da congregação. Aí ele veio no carro, que a filha ou o filho, eu não lembro mesmo, né? Já estava ali dentro. E aí falou assim, olha, o nosso passeio vai ter que ser adiado, porque tal pessoa faleceu. Aí a criança olhou e falou assim, mas tinha que ser hoje, né? Tinha que ser hoje. Isso é uma compreensão que a família pastoral, se ela, como você disse aí, tem o dom também, ela vai acabar entendendo, vai acabar aceitando, mas é uma das partes assim, complicadas do nosso trabalho. Ser chamado aí de madrugada, porque já aconteceu comigo, sofrer um acidente, eu fui chamado de madrugada, pastor, vem, porque aqui no hospital, isso foi lá no Rio Grande do Sul, seu pastor vem, porque aqui não estão deixando ninguém entrar, o senhor é pastor, eles deixam. E assim, você sair de madrugada, você vai sem saber o que está acontecendo, você chega lá, não sabe a situação que você vai enfrentar, você sabe que vai ter pessoas ali beirando o desespero, e você já vai orando a Deus, Senhor, me dá palavras para eu dizer lá, porque se depender de mim mesmo, mas quando a família está junto, que bom, né? Eles precisam entender muitas dessas coisas. Eu vou contar uma situação, acho que envolvendo a questão familiar também, que talvez é importante. Chegou o momento em que eu estava super cansado. Chegou o momento em que eu disse, vou jogar toalha, eu vou parar. Eu vou para uma congregação e lá eu vou fazer o trabalho como a maioria dos pastores faz, que eu acho que
deu, bateu o pino. Aí eu cheguei, conversei com minha esposa, aí ela parou, escutou a minha fala, aí ela disse assim, eu acho que você não é pastor para afastar briga de pano de prato. Em outras palavras, eu entendi que ela quis dizer o seguinte, bom, a tua missão é muito maior do que, às vezes, você se preocupar com a intriga de um congregado com o outro, né? Deus te colocou por uma outra missão, né? E essa fala já aconteceu quase 10 anos atrás, e ela me volta seguidamente, que realmente Deus me colocou à frente desse trabalho, que é diferente, que como disse, só Deus sabe como é que Ele está me dando forças, e eu não sei como é que eu estou seguindo nesse trabalho sem deprimir. Claro, às vezes eu faço uso de medicamento e converso com colegas, com psicólogo e assim por diante, a gente vem se cuidando, mas o apoio da família nesse sentido é muito importante, e ela me fez esse destaque, né, dizendo, poxa vida, eu acho que Deus se destacou por uma outra atividade, não é por acaso que você foi ser pastor em Porto Alegre, junto a esses hospitais, que o presidente da congregação, que era pastor, um dia destacou lá no início do ministério, quando entrou num ouvido e saiu no outro, e a coisa foi acontecer numa fala do pastor Mário, que disse, olha, precisa amar gente, precisa ser algo diferente, onde eu fui fazer o curso sem saber que eu ia realmente fazer desenvolver essa atividade há tanto tempo hoje, né? Assim, eu já vou começar a te liberar aqui já está 1 hora conversando, uma conversa que foi bastante agradável aqui. Já que você tocou no assunto aí, eu só queria aproveitar, a gente está falando da pessoa do pastor, o pastor não é um super-herói, a gente fica doente também. Sim, e uma das doenças que a gente pode ter é depressão. Com certeza. E depressão é algo terrível para quem está nos assistindo aí, ou para quem vai nos assistir em algum momento. É normal você ficar triste de vez em quando, você ficar chateado de vez em quando. Agora, quando a sua vida não tem alegria nunca, você não está alegre nunca, nada te deixa feliz, eu acho que é hora de pensar na possibilidade de procurar um médico, de procurar alguém que possa dizer assim, olha, será que eu não preciso fazer um tratamento? E aí a gente lida com outra coisa. Tem gente que acha que ter depressão é fraqueza de fé, tem gente que acha que ter depressão é não ter Deus na vida. É só a gente contar as histórias de quantos pastores já fizeram tratamento para depressão e hoje são mais felizes, até usando medicamento, digamos assim. Tem medicamentos que são ótimos, excelentes, e se recomendados pelo médico, a gente precisa usar. Então, para quem estiver nos ouvindo e estiver passando por uma enfermidade dessa, a depressão pode levar a coisas piores. Eu não sei até que ponto se confirma, mas eu já ouvi relatos de situações de depressão que são somatizadas. A pessoa acaba desenvolvendo doenças piores por causa de uma depressão não tratada. Sim, com certeza, com certeza. Isso a gente percebe, uma das coisas que, inclusive, entre nossos pacientes, quando recebe a notícia de que não tem mais cura, é cair em depressão, né? Então, a gente poder apontar e incentivar a família, e não somente dizer, a família chegar a dizer, não, que isso vai passar, tu vai ficar bom. Não adianta, ela percebe, eu sempre digo assim, a pessoa fica doente e não fica burra, tá? Ela sabe, quem está doente sabe que está grave. Ela tem esperança, mas ela sabe como é que está. E a gente não deve tirar essa esperança, a gente deve deixar essa esperança. Mas dizer, isso é uma fala que a doutora Ana Cláudia, certamente foi a que tu te referiste antes, né, que ela é uma especialista nos cuidados paliativos sobre a questão morte, né? Ela dizia assim, bom, mas eu vou morrer, mas eu tenho esperança no milagre. Bom,
enquanto o milagre não vem. Se você acha que vai acontecer um milagre, enquanto o milagre não vem, deixa nós te ajudar naquilo que nós podemos melhorar o teu estado físico, né? A tua situação espiritual, né? Então, não tirar essa esperança de milagre, né? E dizer para ela, olha, o milagre é você estar numa equipe, ter o cuidado que você tem, ter a medicação à tua disposição, que Deus deu sabedoria ao ser humano para desenvolver, assim por diante. Incentivar a pessoa, a vida, incentivar ela a ter alegrias. Às vezes, se for preciso, a equipe dar alta para essa pessoa, para comemorar o seu aniversário em casa, ou comer um churrasco em casa, nem que volte na segunda, na terça-feira para internar e, quem sabe, morrer, deixa fazer, né? Deixa acontecer. Ah, mas ela está com diabetes, não pode comer uma cuca, mas agora, o que vai fazer um pedaço de cuca? Agora já essa cuca não faz diferença, né? Pois é. Então, mostrar para ela que é importante viver esse momento e viver com qualidade. Né? E aí vem todo um diálogo com a família, né? E aí vem uma questão, deixa eu só fazer esse parênteses aí vem uma questão muito importante. Se você vive e demonstra isso a partir de um amor maior que te motiva, a família, o paciente, eles enxergam, eles veem isso, eles querem saber o porquê que você age dessa forma. Sim, o testemunho de fé é testemunhado pela ação. Não, mas é muito bom te ouvir. Aqui em Nova Venécia tem um pessoal que te gosta sem te conhecer direito, que é o pessoal da Congregação Concórdia. De repente, alguns deles vão ver isso aqui. Ajudou no caso do Jonathan aí, né? Lembra? Sim. O Jonathan aqui de Nova Venécia e chegou numa situação bastante grave e vocês foram de auxílio muito grande para ele. E se ele hoje está no seminário, ainda, se ele continua no seminário, uma boa parte dessa responsabilidade é graças a vocês. Pois a dificuldade dele, dessa dificuldade dele fazer uma avaliação e conseguir fazer a cirurgia, disse para o diretor do seminário, o diretor do seminário e o pastor professor Nerbas disse que, olha, manda ele para a emergência aqui, me diz que ele está vindo, que eu vou lá e a gente dá um jeito de botar ele para dentro. E vamos resolvendo. E foi, que bom. Mas é a ação de Deus através da gente, não é o pastor eu sou um instrumento, né? Claro, mas se a gente não está à disposição, Herbert, eu sei que a maioria de nós, ou a totalidade não vou dizer que tem uns que gostam de elogio, né? Mas a maioria de nós, sabendo que é instrumento de Deus, a gente fica até meio tímido quando as pessoas destacam coisas que a gente faz. Mas Deus te chamou, te escolheu, te preparou, te tornou essa pessoa que você é, com a família que você tem, o apoio da família, da congregação, acho que do distrito aí também. Então, Deus não faz as coisas sem ter, sei lá, vamos usar a palavra que a gente nem usa muito na igreja luterana, né? Sem ter muito um propósito. Deus tinha esse propósito aí para você, então os elogios que te vêm são sim ao seu trabalho, à dedicação, mas também a você, porque a sua fé transparece naquilo que você tá fazendo, e a gente crê que é templo do Espírito Santo, então acaba sendo que todo elogio é para o próprio Deus também, né? Então que Deus continue te abençoando aí. Muito obrigado pela entrevista. Tranquilo? Que você possa, assim que der, retornar ao seu trabalho, que eu acho que está fazendo falta para todo mundo lá, por causa da pandemia, especialmente. Tranquilo, eu agradeço novamente aí a oportunidade de estar com vocês aí, né, e espero, né, se alguém precisa e gostaria de conversar alguma coisa aí, né, pode chamar que a gente está aí à disposição. Ainda dizer, viu, Jarbas, assim, hoje o Projeto Eliezer também coordena a capelania no Distrito Porto Alegrense. Até aqui, a Associação de Amigos do Projeto Eliezer se preocupava apenas com o trabalho do Projeto Eliezer no Hospital Conceição, na rede hospitalar Conceição. E hoje, desde julho, então, o Projeto Eliezer é responsável pela capelania, ao menos até o fim do ano, e aí a gente faz uma reavaliação para exatamente, tipo assim, atuar junto aos luteranos que vêm de fora.
é o que você destacou, que o pastor Danilo faz lá, através da ALAS, através, né, dessa entidade, né, visitando os luteranos que vêm de fora para a Vitória. Tá? É uma parte do trabalho, né? Essa, exatamente, na verdade, é uma parte pequena do trabalho. Eles atendem sim, até... Sim. E aqui em Nova Venécia o pessoal já sabe que lá em Vitória a gente tem a ALAS, tem o pastor Danilo, mesmo gente que não é da igreja, eles vêm pedir recomendação para ser atendido lá, para que lá eles ajudam a achar hospitais e coisas assim, né? Então a gente, o trabalho a membros luteranos é pequeno, né? É bom também, sim, porque os luteranos estão todos com saúde. Tá ok, muito obrigado aí pelo convite e que Deus também continue abençoando esse pessoal querido da IELB Brasil afora e especialmente aí no querido estado do Espírito Santo. Congregação Castelo Forte, Nova Venécia. Isso. Tá, joia. Então fica com Deus, que Deus te abençoe, muito obrigado. Assim a gente termina a nossa entrevista e desejando que Deus acompanhe pastor Elbert e todos que trabalham na capelania hospitalar. Vocês viram aí, se vocês se interessam pelo assunto, procurem conhecer o tema dos cuidados paliativos. Como esse pessoal faz um trabalho importante para estar com as pessoas nos momentos em que muitos médicos talvez não queiram, porque já são pacientes que poderia se dizer assim, estão desenganados, mas são pessoas que precisam do seu carinho, do seu amor. Se você tem algum parente, algum amigo que está numa situação dessa, cuide dele, assim como você esperaria que cuidasse de você. E conte sempre com os capelães, tem muitos capelães assim, bem dispostos a levar o amor de Deus a todas as pessoas, não só luteranos, tem de outras denominações também que têm levado o amor de Deus a outras pessoas. Se você tiver a oportunidade de ofertar, de ajudar na sua cidade, ajude nesses projetos também para que ele jamais cesse. Que Deus te abençoe, fique em paz, na paz de Cristo.